O GP do Bahrein de 2022 veio para quebrar diversos paradigmas desse início de temporada desse ano e nos surpreender de diversas formas, principalmente com um final de GP inacreditável, mas também veio para nos responder perguntas muito interessantes e importantes para o restante da temporada de 2022, tanto sobre Ferrari, Red Bull e Mercedes. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora da piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza, se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo, todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP do Bahrein de 2022 nos surpreendeu de diversas formas, principalmente por conta dos novos carros da Fórmula 1 que tiveram a oportunidade de se apresentarem em pista e batalharem por posições. Foi bem bacana, até porque os carros agora têm mais facilidade de acompanharem uns aos outros e disputarem mais facilmente uns com os outros as posições dentro da pista. Mas ainda assim a gente também pôde concluir algumas coisas importantes, principalmente sobre as três principais equipes da Fórmula 1 atual: Ferrari, Red Bull e Mercedes. Mas é claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, contar exatamente quais conclusões eu consegui tirar, quais análises eu fiz no decorrer dessa corrida, mas antes, já deixa o seu joinha nesse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, é de graça. E se você ainda não for um inscrito, também se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos começar logo a falar sobre esse GP do Bahrein que deu muito o que falar. Vamos começar falando das piores para as melhores equipes entre essas top 3, entre os 6 primeiros pilotos ali do grid da Fórmula 1 atual. Na verdade, vamos começar falando especificamente sobre a equipe Mercedes, a tão adorada equipe Mercedes, as flechas de prata. Na verdade, é uma equipe que sofreu muito, mas muito mesmo, nesse GP do Bahrein especificamente. O carro principalmente tem tido problemas muito grandes nesse circuito e provavelmente são problemas que devem ser levados para o restante da temporada de 2022. Apesar da ótima largada de Lewis Hamilton, por exemplo, que conseguiu pular para o 4º lugar, a gente percebeu uma perda de desempenho muito grande do piloto inglês. Não é à toa que o próprio Sérgio Pérez conseguiu recuperar ali a sua posição no decorrer dessa corrida. E isso tudo sem contar com o fato de que a Mercedes é um carro tão desbalanceado, tão desequilibrado, que ainda assim Lewis Hamilton precisou fazer diversas paradas no decorrer da corrida para que ele pudesse continuar na pista com um ritmo adequado. No total foram 3 paradas de Lewis Hamilton, ou seja, 4 jogos de pneus para que ele conseguisse se manter à pista em diversos momentos ali da corrida e de forma veloz. E isso tudo sem contar também com a primeira parada que ele fez, colocando pneus de compostos duros e que saiu do boxes ali praticamente todo torto, fazendo drift na pista
por conta de dificuldades na temperatura do pneu e, obviamente, também dificuldades na manutenção da aderência do carro. E por que eu tô falando problemas de aderência no carro da Mercedes? Não é apenas por conta dos treinos livres ou da pré-temporada. Na verdade, é justamente porque mesmo quando outros carros saíam dos boxes com esses pneus mais frios, os outros carros não tinham tanta dificuldade quanto Lewis Hamilton teve na hora que ele fez a sua saída nos boxes. É claro que posteriormente ele colocou um outro jogo de pneu e conseguiu ser um pouco mais conservador na sua saída dos boxes. Mas ainda assim nós podemos perceber com toda clareza que o carro da Mercedes é extremamente arisco e difícil de se pilotar. E dessa forma, como os pneus estavam frios, se torna ainda mais difícil. Mas não para por aí, na verdade, além de ter um pouco menos de aderência do que aparentemente os outros carros da Fórmula 1, principalmente em algumas curvas um pouco mais de baixa, os carros da Mercedes também sofrem muito no final das retas, principalmente com o porpoising. Apesar de na corrida eles terem sofrido bem menos do que nos treinos livres e talvez até mesmo na qualificação, nós podemos ver com toda clareza que o carro da Mercedes de certa forma perde muito na tentativa de anular esse efeito aerodinâmico terrível e dessa forma, com toda certeza, também pode acabar influenciando na aderência de uma forma geral do W13. Mas não para por aí, já que a Mercedes ainda assim consegue ser uma das equipes mais rápidas, pelo menos em algumas curvas específicas do Autódromo do Sakhir. Mas nas retas, que realmente são a parte mais predominante lá no Bahrein, a Mercedes perde ainda mais. Na verdade, segundo algumas estatísticas que estavam disponíveis aí no decorrer desse fim de semana, a Mercedes chegava a perder aproximadamente 10 km por hora apenas nas retas ali do circuito do Bahrein. E para quem pensa que isso tudo é gerado apenas por conta de problemas aerodinâmicos, você está completamente enganado, já que os outros carros da Mercedes, como por exemplo Williams, McLaren e também a Aston Martin, também sofreram muito com as velocidades finais e aparentemente tem um motor que perde muito em comparação com o motor da Red Bull e também o da Ferrari. E consequentemente se justifica esse desempenho muito abaixo da média do W13 nesse GP. Desempenho esse que talvez nós não poderemos aí ver algo diferente até o final desse ano, mas isso é assunto para outro vídeo, que talvez eu poste inclusive no decorrer dessa semana. Mas a principal concorrente da Mercedes nesse GP especificamente, ou pelo menos o principal alvo, era justamente a Red Bull, que tinha um carro praticamente perfeito nas mãos tanto de Max Verstappen quanto de Sérgio Pérez. Um carro nas curvas tinha uma grande facilidade de acompanhar os carros da Ferrari e nas retas, principalmente nos momentos em que tinha a oportunidade de abrir o DRS, também conseguia fazer frente ao F1 75. Não é à toa que o próprio Max Verstappen, em uma tentativa de undercut, na primeira parada que ele fez nos boxes, conseguiu concretizar a ultrapassagem em cima de Charles Leclerc por 3 vezes. Apesar disso, o monegasco também teve a oportunidade de dar o troco nessas 3 vezes, o que garantiu que ele conseguisse se manter na liderança desse GP do Bahrein de Fórmula 1. Apesar disso, a grande questão que nós temos que falar sobre a Red Bull, e que com toda certeza é a questão mais polêmica da corrida, são principalmente as últimas 15 voltas ali do GP. A gente pôde começar a ver alguns problemas na equipe austríaca com a AlphaTauri de Pierre Gasly começando a pegar fogo. Posteriormente, nós vimos Max Verstappen com problemas hidráulicos na sua direção e acabou saindo da corrida a 3 voltas do final e perdendo seu pódio no segundo lugar. E logo depois, na última volta da corrida, vimos um Sérgio Pérez também com problemas no motor e que acabou rodando na curva 1 em uma disputa ali com Lewis Hamilton, mas que segundo ele, essa rodada não foi gerada pela pressão que Hamilton colocou sobre ele, mas sim por problemas sérios no seu motor. Basicamente, o que realmente o pessoal tem falado que são as possibilidades aí dos problemas que a Red Bull tem passado são, em primeiro lugar, a possibilidade de pane seca nos 2 carros,
que tenha gerado a saída de Max Verstappen e também de Sérgio Pérez, e que, na minha opinião, é uma situação improvável, já que se Pérez, por exemplo, tivesse tido uma pane seca, ele não teria rodado na curva 1, ele simplesmente teria saído pela tangente e teria que ter parado o carro em algum lugar da pista para que ele fosse retirado dali. Max Verstappen também já reclamava de problemas no volante e que com toda certeza não tem nada a ver com uma possível pane seca. E isso tudo sem contar também com o Pierre Gasly, que teve seu motor pegando fogo na parte traseira, de uma forma extremamente semelhante a outros casos na Fórmula 1, onde os pilotos tiveram problemas hidráulicos. Com certeza, pelo que me parece, os problemas principais da Red Bull são relacionados à parte hidráulica do carro. Um motor que já tem andado muito bem de reta, talvez esteja andando bem até demais, esteja sendo forçado mais do que deveria e, consequentemente, possa estar gerando algum tipo de vazamento hidráulico que tenha gerado justamente as chamas no carro de Pierre Gasly e falhas, principalmente na parte de direção do carro de Verstappen. Ou seja, me parece que realmente tem coisas muito sérias a serem tratadas dentro do RB18. E como todo mundo já previa, a Ferrari é o carro dominante da vez. Na verdade, eu tenho falado aí no decorrer dessa pré-temporada, principalmente, que é muito provável que algum carro fosse dominar a Fórmula 1 nesse ano. E aparentemente esse carro seria a Ferrari, que fez basicamente tudo perfeito, desde estratégias até tempo de paradas e também pilotagem completamente perfeita. A Ferrari iniciou a corrida em primeiro lugar com Charles Leclerc, em alguns momentos chegou a perder essa posição ali de liderança, recuperou e terminou a corrida também na primeira posição, fazendo uma dobradinha com Carlos Sainz, em um ritmo de corrida incrível de Charles Leclerc, que não deu a oportunidade em momento algum de Max Verstappen conseguir se aproximar muito dele ao ponto de disputar posições sem que seja naquele momento do undercut. E a Ferrari vem com um motor completamente diferente e que eu até mesmo já falei em outros vídeos aqui do canal. Um motor que faz frente à Red Bull e teoricamente faria frente ao motor da Mercedes. A Ferrari está sim com uma unidade de potência diferenciada e que ela tem utilizado nos seus carros. E para quem pensa que na verdade não é muito bem assim, é muito fácil perceber isso tudo no decorrer do grid da Fórmula 1. Equipes que antes utilizavam o motor Ferrari e não estavam tão bem no grid, hoje em dia já conseguem disputar o meio do pelotão e muitas vezes a parte do topo do pelotão. Exemplo disso são justamente as equipes Haas e Alfa Romeo, que utilizam a motorização da Ferrari. Isso tudo sem contar também com os chassis e com a parte aerodinâmica do F175, que também faz toda a diferença numa pista como o Bahrein. Foi muito fácil perceber, inclusive, na comparação da volta de qualificação de Max Verstappen e a volta de qualificação de Charles Leclerc, que realmente os dois estavam muito parecidos durante toda a pista, com exceção da última curva do autódromo, onde Charles Leclerc tinha a oportunidade de ser 2 décimos mais veloz do que Max Verstappen. E justamente isso garantiu a pole position de uma Ferrari que é tão boa de chassis, aerodinâmica e também de motor. E muitas pessoas perguntam se a Ferrari talvez não esteja utilizando componentes ilegais no seu motor ou no seu carro desse ano. Mas essa é uma pergunta que com toda certeza eu não tenho a resposta e muito provavelmente eu nunca vou ter essa resposta. Na verdade, o que nos resta é parabenizar, aplaudir a equipe italiana por conseguir retomar ao topo do grid da Fórmula 1 de uma forma tão incrível como ela tem feito até agora nesse ano de 2022. A equipe italiana fez bonito, conseguiu retomar ao topo e está conseguindo bater a Red Bull e a Mercedes com uma certa facilidade até agora. Mas o que você acha disso tudo? Você também acha que a Mercedes tem sofrido muito e talvez a Red Bull tenha tido problemas sérios ali no seu motor? Você acredita que a Ferrari pode ser a equipe dominante desse ano de 2022 e talvez ganhar a maior parte das corridas desse ano? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Falando primeiramente sobre a Mercedes, me parece que o motor dela não é bom realmente, mas o carro é muito bem nascido. É bem provável que os próximos 3, 4 GPs
ela venha bem mais forte, mas não acredito que ela vá disputar o Campeonato Mundial de Construtores ou de Pilotos, já que com um novo congelamento de motores é bem mais difícil fazer algum tipo de troca de componentes ou atualizações com a intenção de melhoria de desempenho. Já sobre a Red Bull, me parece que a tendência maior é realmente uma diminuição de potência, uma redução de potência para os próximos GPs na intenção de preservação do motor. Isso óbvio se a equipe austríaca não conseguir descobrir a causa e solucioná-la até o próximo GP da Arábia Saudita. E já sobre a Ferrari, me parece que é a equipe a ser batida, mas da mesma forma como eu disse no meio do vídeo, eu acredito que tanto Red Bull como Mercedes talvez estejam um pouquinho atrás ou muito atrás da equipe italiana. Enfim, você pode discordar de mim, como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações, além de deixar o joinha, deixar o seu like e ficar ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!